A ceia é obrigatoriamente uma rememorização da morte de Cristo e do seu retorno. Nós que amamos o Senhor devemos obrigatoriamente, em sinal amor a Ele, comemorarmos mensalmente a ceia. Aqueles que não o fazem desprezam três fatos: que Jesus Cristo morreu, que ressuscitou e breve voltará. O fato de você não cear mostra exatamente o seu desprezo pela morte, pela ressurreição e pelo retorno de Cristo. Que coisa linda. Tá bom, passarinho. As definições da palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento está na Bíblia, no Novo Testamento, e ela significa arpásio, que do grego quer dizer pegar, levar, tirar, ser levado com força ou violência, de onde também surgiu a nossa palavra portuguesa sequestro. Ou seja, ser arrebatado é ser arrancado, ser sequestrado, ser tirado violentamente. Nós temos uma derivação da palavra que é arpax, que quer dizer arrebatador, ou seja, arrebatado é um indivíduo. O arrebatador é o arpax, é aquele que arranca, significa ladrão, sequestrador ou aquele que leva sem aviso prévio. Daí Jesus leva um título justamente por ser o arrebatador de o ladrão da noite. Por que ele leva o título de ladrão da noite? O texto de 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Por 210 vezes nós encontramos a palavra glorioso dia, ou dia do Senhor, ou o grande dia, ou o dia do julgamento, ou o dia. Essa palavra é uma realidade. E vai por mim, pode ser que Jesus demore para arrebatar a sua igreja um pouco mais. Mas se você não viver, daqui 10, 15, 20 anos, você terá tido o seu arrebatamento. Você terá se encontrado com Deus. Uns para grande gozo e alegria, e outros entrarão no juízo nesse exato momento. A realidade do dia do Senhor é uma grande verdade. Todos nós vamos comparecer diante do trono do Senhor e daremos conta por tudo que tivermos feito por meio do corpo, obras boas e obras más. Eu sei, meus irmãos, que existem muitas linhas interpretativas acerca do arrebatamento, não acerca do retorno de Cristo. Todos os teólogos, todos, absolutamente todos, unanimemente, até mesmo os teólogos católicos e liberais, creem que Jesus vai voltar. O que se discute é se ele vai voltar antes de um período de 7 anos de tribulação, ou se ele vai voltar no meio de um período de tribulação, ou se ele vai voltar depois de 7 anos de tribulação. O que não muda muita coisa, ele vai voltar. O que pode mudar é que algumas pessoas imaginam é que se ele voltar no meio ou depois de 7 anos de tribulação, dará tempo para prepararem. Lê do engano. Aqueles que não estão prontos para o retorno de Cristo hoje, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, que convence-nos do pecado, da justiça e juízo, pensam esses que estarão prontos depois que o Espírito Santo terá sido tirado da terra, no início da grande tribulação, como promete as Escrituras. Como você se arrependerá? Como você voltará ao Senhor? Ou terá sido convencido pelo pecado, justiça e juízo, quando as coisas ficarem complexas e turbulentas nesse mundo, quando boa parte de demônios serão soltos, a morte será retirada, procurarão a morte e não conseguirão achar,
quando o anticristo começar a reinar. Você acha realmente? A Bíblia diz que este anticristo virá para governar com todo poder e engano. Ele fará milagres, prodígios e maravilhas. E aqueles que aqui estiverem irão chamar isso de avivamento. As igrejas continuarão lotadas em muitos lugares. Chamarão isso de fervor, porque os milagres não irão cessar. Agora não serão mais milagres pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder de engano que estará no espírito do anticristo e na pessoa do anticristo. Como você garante que nesse período você se voltará ao Senhor? Mas as pessoas terão que morrer para serem salvas. Como? Se a Bíblia diz que a morte será tirada. Se a pessoa não conseguiu ser crente por 30, 40 anos com o auxílio do Espírito Santo, imagina ela que vai ser crente em 7 anos sem a ajuda dele? Quem irá lhes convencer do pecado, justiça e juízo? Quem vai produzir arrependimento no seu coração? Quem vai trazer contrição e quebrantamento no seu coração, se toda essa obra é dada pelo Espírito Santo? A despeito disso, eu afirmo que independente da linha teológica do crente, seja antes de uma tribulação, seja no meio de uma tribulação, ou no final de uma tribulação, você não deveria pensar nisso. Você deveria estar pronto para subir com Cristo agora, hoje. Você não deveria colocar a sua alma em um risco interpretativo, pois aqueles que esperam no Senhor iminentemente estarão prontos para qualquer outra coisa. Nossa igreja fielmente acredita que a igreja não passará pela tribulação, assim como 90% de todos os teólogos na história da igreja e em todos os teólogos em todos os tempos. Por que nós acreditamos? Temos os nossos motivos, como 90% deles tiveram, mas também quero me dedicar nessa manhã a mostrar a você que a nossa vida de oração ela tem 2 propósitos bíblicos. Primeiro, fervor espiritual. Porque de acordo com Mateus capítulo 25, no versículo 10, quando fala da igreja que é arrebatada, ela tinha azeite nas suas lâmpadas, ela estava fervorosa. E avivamento é justamente isso, fervor espiritual, paixão por Jesus, está pronto para se encontrar com Ele a qualquer momento. O segundo motivo por que a igreja ora, é para clamar pelo retorno de Cristo. Jesus disse que Ele vai voltar, quando toda a igreja estiver orando, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Com isso nós aprendemos que preparar a igreja e levá-la a uma vida de oração é apressar o retorno de Cristo. Ora, veja bem, antes de Deus livrar o povo de Israel do Egito, através do libertador Moisés, Deus produziu entre eles um movimento de oração que passaram a clamar pelo libertador, então veio a libertação. O movimento de oração produziu um êxodo da escravidão para a terra de Canaã. Antes do povo de Israel ser livre também de Acabe, Jezabel e todo o seu paganismo, e todos os Balaíns, e Baal, e Moloque, e Aserá, e todo o resto, o Senhor levantou um profeta que trouxe o coração dos israelitas de volta ao Senhor, com um grande e poderoso movimento de oração. A oração veio para clamar por libertação. Antes do Messias vir, o Senhor começou a levantar os profetas messiânicos para pregar e preparar o povo, preparar um coração disposto para Ele. Então nós temos os 12 profetas que começaram a pregar a cada 100 anos para trazer o povo ao Senhor, para então o Messias vir. Eles oraram pela vinda do Messias e o Messias veio. Antes da descida do Espírito Santo,
como foi profetizado em Joel no capítulo 2, isso se cumpre em Atos no capítulo 12, Atos no capítulo 2, o Espírito Santo também produz um grande e poderoso movimento de oração entre os apóstolos e também seus adeptos no templo, e a Bíblia diz que eles começaram a orar, e unanimemente todos os dias no templo e nas casas, até que o Espírito Santo desceu. Agora Jesus Cristo diz que para ele vir pela segunda vez, a igreja também tem que orar todos os dias. Maranata, Maranata, Maranata. Quando nós estivermos orando, ora vem Senhor Jesus, assim como o movimento de oração no primeiro Êxodo, assim como aquele movimento de oração orou para que houvesse libertação de Israel com Acabe e Jezabel, assim como o povo de Israel orou para a vinda do Messias, assim como o povo orou para a descida do Espírito Santo, a igreja agora deve manter-se em oração, clamando por Maranata, para que ele venha. Se nós não orarmos, essa geração vai se perder, a próxima vai se perder, isso tardará o retorno de Cristo, corremos o risco de nossos filhos não serem salvos, ou nossos netos, ou os filhos dos filhos dos filhos, justamente porque não estamos orando Maranata. Quando nós oramos, ora vem Senhor Jesus, e isso desenvolve em um grande movimento de clamor pelo glorioso dia, a Bíblia Sagrada afirma, de acordo com as afirmativas do apóstolo Pedro, que nós apressamos o retorno de Cristo. Então, se Jesus não voltou ainda, é porque a sua igreja não está tão sedenta pela sua volta. A sua igreja ainda não quer que ele volte. Não, mas eu quero que Jesus volte. Muitas pessoas não querem. E um dos motivos, elas terão que dar conta diante dele de tudo o que fizeram, de sua falta de fervor, de sua falta de paixão. Há pessoas que estão em casa num dia de ceia e beira um desprezo abismal, pois a ceia diz: façam isso em memória de mim. A ceia é se lembrar que você iria para o inferno, e agora você vai para o céu. Agora vejamos as diferenças entre segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Veja bem, nós não estamos aguardando o anticristo, porque aqueles que esperam a segunda vinda, que é a vinda visível, que é o Senhor descer visivelmente, aqueles que aguardam a segunda vinda, quando Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, com seu corpo físico, e o monte será fendido em duas partes, e no meio desse monte um grande vale será aberto. Isso no final da tribulação, quando Israel estiver quase indo à extinção, as mulheres estupradas, as casas queimadas, 200.000 soldados pelo chão, todas as nações ao norte em um Gog e Magog se voltando contra Israel, então o céu se abre e Jesus volta com toda a sua igreja e ele pisa no Monte das Oliveiras. Essa é a segunda vinda de Cristo. Mas essa segunda vinda, ela se dá após 7 anos de tribulação. E Jesus volta justamente para livrar Israel da extinção, de acordo com Zacarias 14:5. Entre no vale dos seus montes, pois o vale chegou a Jezreel. Fugis pelos vales, como fugistes no dia do terremoto do rei Uzias. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Em Apocalipse capítulo 7 também afirma que virá o Senhor, o céu irá se abrir, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória e rijo de trombeta. Esse é o retorno de Cristo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós não estamos esperando a segunda vinda de Cristo.
Nós não aguardamos Jesus vir sobre as nuvens do céu. Nós não aguardamos vê-lo sobre as nuvens do céu. A nossa visão como igreja não é esperar o retorno de Cristo. Porque Jesus vai voltar depois de 7 anos de tribulação. E Jesus vai voltar depois de 7 anos do reinado do anticristo. Aqueles que aguardam o retorno de Cristo pela segunda vez, não estão esperando bem o retorno de Cristo, estão esperando a manifestação do anticristo, para então se preparar para o retorno de Cristo. Nós não estamos esperando o anticristo. A Bíblia nos manda aguardar Cristo, ansiar pelo seu retorno, ansiar pelo dia, e não ansiar pelo anticristo, não esperar que o anticristo irá vir, ou esperar por esse dia. Vamos ver algumas diferenças entre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Primeira diferença: no arrebatamento ele vem para os seus, na segunda vinda ele vem com os seus. Mateus 25, versículo 10, e também Mateus 24, no versículo 37, e também na primeira de Paulo aos Tessalonicenses 4 e 17, nesses textos nós encontramos os fatos de que a volta de Jesus, ele vem com a igreja, e o arrebatamento ele vem para a igreja. Vamos afirmar isso. Em Apocalipse, no capítulo, diz, olha, veja bem, mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as virgens estavam preparadas, e entraram com ele para o banquete de núpcia, e a porta foi fechada. Preste muita atenção nisso. A porta fechou, e ela não se abre mais. Depois eles batem na porta e dizem, abre-nos, Senhor. E ele diz, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Nem algo do tipo, irei conhecê-los mais tarde, daqui 7 anos. Significa, não os conheço sempre. Você vai se lembrar dessa palavra, eu não os conheço? Também de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 diz, acautelai-vos dos falsos profetas. A partir do versículo 22, ele diz, pelo fruto conhece a árvore, e em diante ele diz assim, muitos naquele dia me dirão, curamos no seu nome, profetizamos no seu nome, fizemos maravilhas no seu nome, expulsamos demônios no teu nome, mas ele dirá, eu nunca os conheci. Esse não os conheço, são aqueles mesmos das 5 virgens que não são prudentes, que curam, as loucas que fazem milagres, mas não são conhecidas por ele, e nem conhecem a Deus. Como você conhece a Deus e é conhecida por ele? Através da sua vida de oração. Eu temo por todos aqueles que chegarão no grande dia, e não reconhecerão o Senhor, e nem serão reconhecidas por ele, porque nunca tiveram uma vida íntima com ele. Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação e sem intimidade, senhoras e senhores. Por isso que, em primeiro lugar, veja Mateus 24 e 37, ele vem com a sua igreja. Ele vem primeiro para a sua igreja, depois com a sua igreja. Primeiro ele leva a sua igreja, e depois ele desce com a sua igreja. Nós temos vários motivos porque cremos e porque a Bíblia afirma que primeiro ele leva a sua igreja. Você não deixaria a sua noiva ser vilipendiada, destruída no meio de todos só para tratá-la. O texto afirma, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Continua o texto. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida normal, comendo, bebendo, casando, se oferecendo em casamento, vendendo, comprando, viajando, trabalhando, até que o dia em que Noé entrou na arca. Perceba que Noé entrou na arca antes do dilúvio. Ele foi protegido da grande destruição. Um detalhe que você precisa entender, olha o resto do texto. E as pessoas não perceberam. Perceba que a volta de Jesus é iminente, é secreta. Aqueles que não estiverem
firmes no Senhor, não tiverem uma profunda comunhão com Ele, não irão notar. As pessoas não perceberam, até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. Dessa mesma maneira ocorrerá a vinda do Filho do Homem. Será desse modo. Noé ficou pregando por 100 anos, vê? Uma geração. Ele construiu uma arca, foi chamado de louco. As pessoas zombavam de Noé, chamavam ele de fanático. Até que chegou o dia da grande destruição. Noé, uma semana antes, entra na arca. Veja, o coração de Noé queria de fato abrir a arca, mas o Senhor fechou ela por fora. Então você teve ali mulheres grávidas, crianças, gente aparentemente boa. Ora, o mundo todo foi destruído, 8 pessoas entraram na arca, e ainda assim o Senhor não abriu a porta. O texto afirma que será desse jeito no dia do arrebatamento da igreja. Em segundo lugar, ele vem com os seus. Primeiro, ele arrebata a igreja. Essa igreja sobe com ele. Entra para as noites, ou a noite de núpcias. Ela está pronta ali para ser galardoada, recompensada por suas obras, seus feitos. Ela está pronta para o Senhor. Agora essa igreja fica por 7 anos com ele. E depois de 7 anos, ela volta. Para quê? Vamos ver Zacarias capítulo 14, versículo 5. Israel está à beira da extinção. Israel está à beira de ser destruído. O anticristo por 3 anos e meio faz um pacto de paz, um tratado de reconstrução do templo, mas depois ele rasga esse pacto e ele se volta contra Jerusalém, assim como fez Hitler, culpando todo o flagelo do mundo, culpando os judeus. E agora todas as nações ao norte se voltam contra Israel, o rio Eufrates seca, Rússia, ou Roche, mencionado na Bíblia, começa a marchar contra Israel, junto com Irã, Iraque, Líbia, todas aquelas nações do norte, liderados por Gog e Magog, e marcham contra a cidade santa. Quando Israel estiver prestes da extinção, acontece um fenômeno. Fugireis pelo vale entre os montes, porque ele se estenderá até Azel. Isso é para Israel. Fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto dos dias de rei Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, Deus virá com todos os seus santos. Algumas pessoas afirmam aqui que esses santos aí são anjos. Também. Mas eu quero me dedicar a você entender que esses que retornam com Cristo para livrar Israel da extinção não são somente anjos, são também anjos. Isso está em Apocalipse, no capítulo 19, vamos ver no capítulo 19, verso 1. Observe essa conexão tão importante. Primeiro, o céu se abre. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, salvação e glória, o poder pertence ao nosso Deus. Anjo não pode cantar salvação. Só pode cantar salvação quem foi salvo. Então, em primeiro lugar, o céu se abre e a igreja entra. Há um grupo aí de malucos que estão fazendo alguns estudos, eles sentam numa mesa, eles não dão risada, eles falam com um tom de seriedade, como se fosse a bancada do Jornal Nacional para passar credibilidade, e o tema é: mentiram para você sobre o arrebatamento. Pois eu vou te dizer uma coisa, não mentiram sobre o arrebatamento. Interessante que está no plural, mentiram.
Porque 90% dos estudiosos da história creem no arrebatamento. Creram e creem. Então esses senhores nunca pregaram sobre a volta de Jesus. Agora estão pregando contra. Não é estranho para você que numa época prometida pelo Senhor, pelo apóstolo Paulo, que nos últimos dias viria uma terrível apostasia, em que o amor pela volta de Cristo seria tirado do coração das pessoas, surgem homens fabulosos com uma mente gigantesca, pregando contra a volta do Senhor? Não é possível que você não despertou para esse fato. Observa que em Apocalipse 9, verso 1, o céu se abre, e a igreja entra onde? Observa o texto: ouvi no céu. Há uns outros aí dizendo que ninguém vai para o céu. Vão virar o quê? Purpurina nos ares. Pois a nossa esperança está no céu, de onde aguardamos o nosso Redentor. O apóstolo Paulo diz que aqueles que esperam no Senhor, somente nessa vida, são os mais miseráveis de todos. A sua vida, disse Jó, é como um vento. É uma nuvem, vem e passa, e aqueles que descem à sepultura jamais tornará a vida. Não há esperança sem a esperança do retorno de Cristo. Cuidado com aqueles que você assiste e tentam de tirar do seu coração algumas coisas, como por exemplo, o fervor espiritual. Então quando alguém vem e ataca a vida de oração, santidade, arrependimento, o retorno de Cristo, pode pôr uma chancela nele: falso profeta. Por que um pregador do evangelho é contra o evangelho? Por que um servo de Deus não prepararia o seu rebanho para o céu? Porque a volta de Jesus não é uma boa para grandes sistemas, ela quebra o sistema. Os homens perdem o governo pregando a volta de Jesus. Os homens não querem que Jesus volte, pois eles estão poderosos e ricos. Então por quê eu tenho que pregar a volta de Jesus se eu estou muito bem liderando uma multidão me seguindo? Por que eu tenho que preparar alguém para avivamento se o avivamento tira a igreja da sua mão e põe de volta no pastoreio do Espírito Santo? Então não vale a pena para mim. É melhor mantê-los entretidos com festas, mantê-los pensando que está tudo bem, com aquilo que não é avivamento, mas que se parece com um, mantê-los com festas e fazendo fotos e mais fotos, cheias de bicos e decotes, e mantê-los distraídos do que pensando no Senhor. Observa que Apocalipse 9, primeiro a igreja sobe. Agora observa que o céu se abre, a igreja entra. Apocalipse 9, 11, mais uma vez o céu vai se abrir. Preste atenção. 19, primeiro o céu se abre, a igreja entra. 19 e 11, o céu vai se abrir de novo. 19 e 11. Então olhei e vi os céus abertos. Veja a conexão. 19, primeiro o céu abriu, a igreja entrou. 19, 11, o céu abriu para a igreja descer. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Presta atenção. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e o nome escrito que só ele conhece. Estava vestido com um manto de sangue. Então Jesus vai vir montado no cavalo branco com uma roupa vermelha. E seu nome é palavra de Deus, é o verbo. Os exércitos do céu seguiram. Pegue esse texto e coloque uma conexão com Zacarias 14, 5. E virá o Senhor meu Deus com todos os seus santos com ele. Vamos ver se esses santos são somente anjos, ou é também a igreja. Os exércitos dos céus o seguiam. Observa aqui o texto. A parafrase é muito importante aqui. Vestidos de linho fino.
alvo e puro, montado em cavalos brancos. O que temos aqui? Um exército incontável, misturado de homens e anjos, que agora todos são o mesmo, seremos como os anjos, montados em cavalos brancos e vestidos de branco. À frente temos um líder montado num cavalo branco, vestido com uma roupa vermelha, mas não de cor, vermelha de sangue, dos mártires. Como você pode dizer, pastor, que esses exércitos aqui são a igreja? Continua no verso anterior. Eles estão vestidos de linho fino, puro e alvo. Foi dado a esse exército uma roupa branca, linho e puro. Observa. Agora pega o verso 6, 7 e 8 desse capítulo. Presta atenção. Lembra você que no verso 1 a igreja entra no céu. Fazendo uma conexão com Mateus 25 e 10. A porta abre, a gente entra para as bodas. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. A igreja entrou, tem uma grande multidão. Como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava, aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso já reina. Vamos ver se é a igreja. Alegremos e exultemos, porque damos a glória, porque chegou às bodas do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? É a igreja. Mas veja, o que essa igreja recebe quando ela chega nas bodas? Lembra o versículo 11 em diante. Continua o texto. Para vestir-lhe, foi-lhe dado linho fino, puro e resplandecente. Por que o linho fino, puro e alvo? Porque o linho representa as boas obras da igreja. Agora voltamos ao texto do versículo 13 em diante. Vamos ver se são anjos, se é a igreja. Ele, Jesus, estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Pode continuar. Uma espada afiada, eu acho que é o verso 12. 14. Os exércitos do céu seguiam. O que a igreja recebe lá nas bodas? Linho fino, puro e branco, que representa as suas boas obras. Esse exército seguiu. O que eles estão vestidos? Então quem são os exércitos que descem com o Senhor? A sua igreja. Então a igreja ela passa por algumas fases. Hoje ela é noiva, ela se torna esposa, é treinada para ser um grande exército e volta com o Senhor para a batalha. Você entendeu? Nosso destino é vencer a besta, vencer Satanás e seus anjos, preparar a cidade santa para que desça a Nova Jerusalém e depois reinar com Cristo para sempre. Nós não estamos caminhando para a derrota. Nós não estamos caminhando para o fracasso. Nosso destino não é um túmulo frio, gelado. Ainda que você morra hoje no corpo, você viverá.
sempre. E o grande segredo é esse: quem morrer com Cristo hoje, presta atenção, quem morre com Cristo hoje, ressuscita no dia do arrebatamento. Quem morre sem Cristo hoje, morre, passa o arrebatamento, passa a grande tribulação, passa a guerra de Gog e Magog, passa o milênio e ressuscita só naquele vídeo que você viu, chamado o julgamento eterno. Por isso que o arrebatamento é também chamado de a ressurreição dos santos, a grande esperança. Esse é o motivo porque vale a pena. Mas olha o que o diabo faz. Ele nos oferece coisas triviais para desfocar-nos da eternidade. E logo nosso coração se inclina para coisas mundanas. Não estamos focados no céu. Infelizmente, muitos fazem como Esaú. Vendem a sua herança por prazeres, pratinho de lentilha. Então eles dizem: Deus não vai tomar a salvação de ninguém. Não mesmo. É você que vende. É você que troca. É você que negocia ela. Isaac não tomou a primogenitura de Esaú. Foi ele que negociou ela. Então nós aprendemos que o Senhor volta primeiro para os seus. Essa é a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. E depois ele vem com os seus, aquele que ele arrebatou. Em segundo lugar, o arrebatamento é de consolo. E a segunda vinda é de lamento. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:18, nós temos aqui o retrato de que aqueles que esperam no arrebatamento devem ser consolados com isso. Diz o texto: consolai-vos com essas palavras. Então não tem que temer o arrebatamento. Na realidade, quando a trombeta soar, toda depressão acaba, toda ansiedade acaba, todo luto acaba, todo medo acaba, toda doença acaba. Ninguém vai subir doente para o céu. Ninguém vai subir para tomar remédio no céu. Toda insônia, todo medo, qualquer coisa que veio de Adão fica, porque na hora o seu corpo é glorificado. O mortal se veste de imortabilidade. O corrupto, que é o corpo cheio de falhas, cheio de dores, rancores, ele é revestido, transformado na hora de incorruptibilidade. A Bíblia chama isso de glorificação, e nós seremos completamente transformados. Assim como Jesus foi glorificado, nós seremos. Então é consolo. O arrebatamento é consolo. Mas a segunda vinda é de lamento. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fala da segunda vinda. Veja a diferença de um texto para outro. Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens. Lembra você que quando ele vier nas nuvens, nós voltamos com ele. E o texto diz: e todo olho verá. Bom, é diferente. No arrebatamento diz que você não vai ver, você vai ouvir. Viu a diferença? E diz mais: até mesmo aqueles que o mataram, está falando dos judeus, e todas as tribos da terra, Então se você estiver aqui para o retorno de Cristo, você também vai se lamentar. Porque a volta de Jesus é de lamento. Por que lamento? Como vimos alguns textos, ele vem para a guerra. Ele não vem para a paz, não. Ele vem para a vingança. Tanto que ele vai pegar aquela veste que ele guardou. Todos os anos que a sua igreja foi perseguida, milhões de mártires. Ele agora vai vingar o sangue desses mártires. E a Bíblia diz que os seus olhos estão tão irados que você vê como chamas de fogo. De tanta ira que ele está. Em Apocalipse, capítulo 9, no versículo 15, por gentileza, veja o nível da ira dele. E agora não é a ira de Deus Todo-Poderoso,
Olha, é normal você ver um leão irado, mas um cordeiro irado, não. Eu penso que Apocalipse 6, veja Apocalipse 6, 9. Ó, irmão, é alguma coisa. Eu saí do 9, 6. Eu saí do hotel 3:30 da manhã. Bom, alguém acha para mim aí que os homens procurarão 6:15. E fiz em 15 minutos do aeroporto até a igreja. É aqui. Menos de 15. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes e os generais, os ricos e poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram se esconder entre cavernas e rochas das montanhas. Presta atenção. Pode continuar. Porque volta antes. Então passaram a gritar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos, esconda-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Agora presta atenção para mim, você que é do evangelho moderno do só love. Jesus é só amor. Escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele vem irado, indignado por tantos pecados e maldades, porque os homens fizeram guerras, mataram crianças inocentes, estupros, rejeitaram a palavra da salvação para serem salvos, priorizaram Satanás e preferiram por seu arbítrio serem filhos do diabo. Rejeitaram, diz a Bíblia, tão grande salvação. Ele vem irado também por causa do sangue dos servos do Senhor, mortos, apenas por amar Jesus e pregar o seu santo evangelho. Então ele vem com olhos como chamas de fogo. Em Mateus 24:30, mais um relato da sua volta visível, do glorioso dia. O majestoso dia. Algumas pessoas não gostam disso porque elas pensam que estamos querendo assustá-las. Estamos mesmo. Na realidade, que você fique cheio de temor. Porque hoje o povo está tão sem vergonha que nem isso tem mais, medo. Nem temor tem mais. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra prantearão. Vê? Não tem esperança na volta de Jesus. E verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Não são esses apenas os textos, mas nós temos muitos que comprovam que o arrebatamento é diferente da vinda do Senhor, que comprovam a gravidade de você ficar esperando o anticristo, esperando algum juízo aparecer para então se preparar. Veja, começou a tribulação, aquele cara aparece o anticristo, então agora eu vou começar a orar, vou começar a buscar a Deus. Você é louco, louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens para oferecer e para quem será. São a esses que Jesus chama de virgens irresponsáveis, insensatas. Porque ele vem como ladrão, ele não avisa. Você tem que estar preparado. Em terceiro lugar, o arrebatamento é secreto. Na volta de Jesus, como vimos, todo olho verá. No arrebatamento, ele é de súbito. Ele é secreto. Como lemos em Mateus 24, do 37 ao 39, como foi nos dias de Noé, assim será o retorno do Filho do Homem. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:2, porque vocês sabem muito bem que o glorioso dia, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então o ladrão diz, olha, vocês fiquem espertos que hoje eu vou roubar a sua casa.
mas eu gostaria de analisar com você, e eu quero muita alegria nesses dois textos que nós vamos ver agora. Primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia sobre o arrebatamento da igreja. Primeira de Paulo aos Coríntios 15, 52, no momento, pisque os olhos, obrigado, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Observa essa afirmação, igreja do Senhor. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30, 40, 50. A trombeta vai soar. Podem fazer o que quiser, banheiro para homem e mulher no mesmo lugar, casamento homoafetivo, podem fazer o que quiser, podem calar o meu corpo, mas não podem matar minha alma. Podem matar igreja, prender pastor, podem matar cristão, podem fazer o que quiser, você não mata quem está morto. A trombeta soará, a trombeta soará. Eu me recordo de Paulo, quando estava solto, ganhou quase todo o Império Romano. Dos 14 bairros, 11 foram convertidos. E preso, ganhou 14 mil pretorianos. Preso, o homem era uma bomba. João era tão perigoso, o João do amor, que tiveram que exilar ele numa ilha sozinho, para ninguém ouvir ele. Eles eram uma bomba. Perigosos. Eu estou aqui para dizer que eu sou perigoso. Você é perigoso. O mundo tem que temer você. Mas nós não estamos dispostos a explodir um shopping. Nós não estamos dispostos a matar um outro ser humano. Nós estamos dispostos a explodir o inferno, porque levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem. Nós somos uma bomba. Nós somos um povo cheio do Espírito. Ei, diabo, você ouviu isso? E você deve temer isso. Nós não somos como os muslins, que se auto-explodem. Nós somos explodidos pelo Espírito. Nós caminhamos em brasas e ele nos explode como um vulcão. E nós incendiamos o mundo por onde passamos. Continua o texto do apóstolo Paulo. A trombeta soará. No texto anterior. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Preste atenção no texto. Incorruptíveis. Não vai ficar um traço de mentira. Não vai ficar um traço de defeito. Nem um pingo de revanchismo. Nada que o miserável do Adão tenha deixado em você. Nenhum DNA. Você parou para pensar que nós estamos aqui no exílio? Nós fomos criados no jardim. Nós temos uma casa. E ela não é aqui. Aqui é exílio. Por isso que nós temos uma saudade inexplicável do lugar que não conhecemos. Do Senhor que nunca vimos. É porque nós temos uma morada. Nós temos uma casa. Por isso que Jesus disse: não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou para o Pai, preparar um lugar. E quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também.
nós estamos voltando para casa. Você entendeu o que eu disse? Está chegando a hora de voltarmos para a nossa casa, de sairmos do exílio, de sairmos desse lugar, por causa da desobediência, da rebelião que armamos contra o Pai, fomos exilados. Agora o Senhor diz: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino, que está preparado para vós, antes de você nascer. Vê? É a casa que sempre foi nossa. Agora nós estamos apenas voltando para o lar. Por isso que Mateus 24 e 42 diz: vigiai, pois, observa, não deixe que ninguém roube isso de você, porque a ideia do diabo é desfocar, e o diabo desfoca usando a palavra, para confundir as muitas doutrinas, e a ideia dele é que você pense: vai demorar. Olha o que diz o texto: por isso vigiai. A palavra vigiar é a mesma palavra para orai. Vigiar e orar na Bíblia é a mesma palavra. Vigiai, orai, orai, vigiai. Vigiai, orai, orai, vigiai. Por isso orai. Porque você não sabe o dia em que virá o Senhor vosso Deus. Quem não estiver orando na ocasião do retorno de Cristo, provavelmente não irá ouvir a trombeta. E sabe por quê? Porque não vai reconhecer a voz que você já está habituado a ouvir no secreto. Essa voz é diferente. Como você reconhecerá a voz? É nesse contexto que Jesus diz: as minhas ovelhas ouve a minha voz e me segue. Eu as amo e por elas eu sou amado. Quando acontecerá o arrebatamento? Primeiro, em uma época em que poucos estarão crendo nisso. Em Lucas 18:8, digo que em breve vos fará justiça. Quando o Filho do Homem voltar, achará alguém crendo na sua volta? Achará alguém crendo nisso? Há um tempo desse atrás, minha esposa e eu estávamos no escritório de um pastor. Ele olhou para a minha cara e disse assim, para mim e para ela: eu não prego volta de Jesus, acho desnecessário. Estava minha sogra também. Por aqui perto aqui. Eu falei: tá bom. Em Mateus 24, 48, diz assim: porque se o mau servo disser consigo, o meu Senhor vai demorar. É exatamente isso que, pelo menos boa parte da igreja está dizendo: vai demorar. No verso 50, virá o Senhor desse servo, num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabia. Em 2 de Pedro 3, do 3 ao 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, desejos, e dizendo: cadê a promessa da vinda do Senhor? Cadê? Ele não ia vir? Pois desde que os pais morreram, todos continuam do jeito que estão desde o princípio. Sempre quando acontece uma catástrofe, uma guerra, logo vem o escarnecedor ou os escarnecedores na internet: profetas do caos, mais uma profecia apocalíptica. Bom, é verdade, é mais uma. Todas elas fazem parte da dor de parto. Pessoas que prestam desfavor à salvação dos santos. Por isso que eu quero concluir aqui, que quero que você preste bastante atenção nisso. Existem 10 sinais para o arrebatamento. Dez sinais para o arrebatamento.
Esses sinais estão registrados em Mateus 24, do 4 ao 14. Eles são chamados de princípios de dores. E te explico. Todos os sinais que precedem o arrebatamento são na terra e são naturais. Não são sobrenaturais. É guerra, é peste, é perseguição aos servos do Senhor, é apostasia, ideologias, convulsões ou sedições, convulsões na terra, confusão de ideias. O mundo estaria confuso na precedência do retorno do arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento é um mover da terra para o céu. A segunda vinda é um mover do céu para a terra. No arrebatamento a terra se move. Na segunda vinda o céu se move. No arrebatamento a igreja sobe. Na segunda vinda a igreja desce. Então todos os sinais que precedem o arrebatamento são naturais. Tsunamis, terremotos, guerras, violência, pai contra filho, filho contra pai, desamor, amor esfriando, crentes esfriando. Ninguém mais quer buscar a Deus. Não há um justo, não há quem queira se santificar. Isso é coisa de religioso, fanático. A salvação vai se tornando distante e o mundo vai entrando em nosso coração. Esses são sinais do arrebatamento. Apostasia. São 10 sinais que precedem o arrebatamento, todos naturais. No entanto, há 7 que precedem a segunda vinda. Imagina o seguinte: pega essa tela, imagina que aqui agora tem uma planilha de Excel, 1.800 quadradinhos. Nessa planilha está ali sinais do retorno de Cristo, do final dos tempos. Então nós temos 1.800 profecias para o final dos tempos. E essas profecias estão em toda a Bíblia. Então ali você tem a vinda, o nascimento de Jesus, você tem a morte de Jesus, você tem a ressurreição de Jesus, você tem a perseguição aos santos apóstolos, você tem a perseguição à igreja, você tem cristãos queimados. Ou seja, tudo isso faz parte do isopo chamado final dos tempos. Jesus já veio no final dos tempos. E são 1.800 profecias. Pega esses 1.800 quadradinhos e pega todas essas profecias e coloca nesses quadradinhos. Imagina agora que cada profecia que se cumpriu está riscado de X. Jesus nasceu, está riscado de X. Jesus viveu, riscado de X. Jesus curou, riscado de X. Jesus morreu, riscado de X. Agora, Jesus ressuscitou, riscado de X. Restam dos 1.800 quadradinhos 7 que estão em branco. 7, senhoras e senhores. Eu vou dizer para você as 7 últimas profecias que restam para se cumprir até Jesus aparecer no céu e pisar nas nuvens, pisar no monte. Grave aí, as 7 últimas profecias que são no céu. Lembra? Profecias que precedem o arrebatamento são na terra. Profecias que precedem a volta do Senhor são no céu. As que precedem o retorno de Cristo são na terra. Veja, as profecias que precedem ele vir e todo olho o ver aqui, todas elas são sobrenaturais. Eu vou citar essas profecias por ordem de acontecimento. As 7. Imagine os 7 quadradinhos escritos, porém não riscados. Primeira, próxima, arrebatamento. Grande tribulação. Volta de Jesus. Armagedon. Milênio. Juízo final. Nova Jerusalém. Presta atenção. Pode parecer que isso é distante, mas pense.
O próximo evento no calendário de Deus com a sua igreja é o arrebatamento. Por isso que precisamos urgente de um avivamento para acordar essa igreja que também está sonolenta, como na parábola das 10 virgens, que dormiram todas. Entendeu agora? Entendeu que essa igreja acorda e diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando a igreja estiver orando: Senhor, venha, volte, queremos te ver, queremos ver a sua face, então Ele vem. Pense comigo, o próximo evento no calendário de Deus é o arrebatamento da igreja. A trombeta está prestes a soar. Pode ser hoje. Pode ser a qualquer momento. Ele não disse, mas como sabemos? Pelos sinais, e vai por mim, todos os sinais que precedem o arrebatamento estão se cumprindo agora, simultaneamente. Não, mas a Bíblia diz que o evangelho teria que ser pregado em todo mundo, pois está. Nós já estamos dentro da apostasia, nós já estamos no desamor, pais contra filhos, filhos contra pais, crentes frios, violência, guerra, peste, tudo isso, terremotos, tsunamis, todas as profecias que precedem o soar da trombeta estão se cumprindo agora, simultaneamente. Em alguns lugares um grande avivamento, em outros lugares uma grande apostasia. A Europa já não tem rastro de evangelho, então já desviaram completamente. Aqui que tem muito evangelho já é muito escândalo, apostasia, falsos profetas e etc. Todas as profecias em todo o globo estão se cumprindo hoje simultaneamente. Só resta uma coisa: a trombeta soar. Agora, para quem a trombeta vai soar? A voz, o termo trombeta na Bíblia é voz. Se você não identificar a voz do Senhor e não reconhecer ela, você não vai ouvir a voz, que é a trombeta. Por isso que eu lhes convido a correr para o seu quarto e orar, para saber identificar a voz dele, porque a voz do Senhor é a trombeta. E as minhas ovelhas ouvirão a minha trombeta, a minha voz, irão me seguir. Por isso que para nós avivamento é um caminho sem volta. Você sabe que nos últimos 2 meses, contado nos últimos 2 meses, foram mais de 7.000 almas salvas nas cruzadas. Só ontem 303 vidas para Cristo, só ontem. E quando terminou o culto, eu nem saí jantar, porque sairia de madrugada. Falei: Isaac, eu vou direto. Mas o senhor não vai? Não, eu preciso dormir. E a hora que eu cheguei no hotel, eu falei: Senhor, como o senhor está com pressa? 300 almas? Ele disse: sim, estou com muita pressa. Igreja, é claro que nós temos nossas necessidades terrenas, dores, precisamos de consolo, pagar nossas contas, problemas, é evidente que temos. Mas ainda que você não consiga o que você quer aqui, você terá dito como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Você o encontrará. Olá! Você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu vim aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne.
Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos Avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que é que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho, e o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas. Porque, veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842. A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida. Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.